Aleluia. Irmãos, a gente conhece um pouco da história de Paulo. Esse texto diz que este homem estava numa viagem, ele estava viajando, indo para Damasco, e ele ia com o intuito de capturar, ele ia com o intuito de prender mais alguns irmãos nossos da fé, alguns que o incomodavam, alguns que eram contra aquilo que ele aprendeu durante toda a sua vida no judaísmo. Enquanto ele ia, algo incomum aconteceu naquele dia. Houve uma aparição sobrenatural sobre a vida dele. Algo sobrenatural aconteceu, uma visão sobrenatural. Você já teve uma visão sobrenatural? Quem já teve? Amém? Quem aqui já foi quem ainda não foi para o encontro? Pronto, quando você for para o encontro, você vai entender mais sobre a visão do sobrenatural, porque coisas sobrenaturais acontecem no encontro. Então, este homem estava junto com outros cavalgando, quando de repente uma luz brilhou, derrubando ele do cavalo e o confrontando, como diz o texto. Uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aquela voz era como se fossem as pessoas, e ecoou para ele ao ponto dele perguntar: quem és? E ele disse: Jesus, a quem você está perseguindo? Mas esse homem, Jesus diz: eu não, é duro para mim, é questão dos aguilhões, porque eu quero te usar como um vaso precioso. Deus sempre quer nos usar como um vaso precioso. E esse texto está registrado. É registrado na palavra de Deus, Paulo falando para o próprio Agripa a respeito da sua vida. Na verdade, o que a gente conhece da história de Paulo, o que a gente conhece do entendimento de Paulo, é o próprio Paulo dizendo. O que a Bíblia está transmitindo é Paulo falando de si, ou Paulo dizendo do seu processo de transformação, que o produziu para ser uma testemunha fiel, maravilhosa, deste poder transformador de Deus. Se nós fôssemos dar um título para esse sermão, o título dele vai estar no texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer para alguém aí: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente sabe que Paulo, irmãos, a gente já viu isso em escola dominical, né, apresentação, filme, recomendo até o filme que fala da história dele, que é muito bom. A gente já viu em várias coisas um pouco sobre Paulo. A gente sabe que este homem, quando Saulo, ele era cidadão também romano. A gente sabe que ele é de uma segunda geração. Por que ele é de uma segunda geração? Por causa do seu pai. Então, a gente sabe que ele tinha um status, ele tinha uma posição na política, na sociedade em Roma. Mas a gente sabe também que ele é um homem fariseu por causa do seu pai. Ele vem praticamente dessa segunda geração. O tempo não vai dar para falar sobre isso, mas a gente pode ver lá em Atos, se você já leu, capítulo 26, fala a respeito de Paulo, falando dele mesmo, que era fariseu. Quando a gente lê lá em Filipenses, capítulo 3, a gente vai perceber ele falando dessa geração que ele era do seu pai, que ele pertencia a uma classe. Está lá no Atos 23. E é sobre este homem que nós vamos aprender um pouco. É sobre a vida dele, que vai nos trazer alguns ensinamentos hoje, apesar da gente já ouvir e já ter falado e já ter conhecido muito sobre ele. Algumas verdades aqui eu quero trazer. Primeira delas, a verdadeira mudança e crescimento são possíveis quando a ajuda
e orientação do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Todo aquele que vive uma vida em Deus consegue encontrar mudanças profundas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ó, que expressão Paulo coloca, que expressão maravilhosa, profunda, tremenda. Paulo traz aqui de testemunho de um processo que ele viveu na vida de transformação. É claro que eu sei que o texto, e eu sei que você sabe, que o texto ele está falando para uma igreja onde as pessoas estavam sendo tomadas por um sentimento judaísta da época, judaizante, melhor dizendo, que estava mandando com que os homens circuncidassem o corpo, porque só desta forma eles encontrariam salvação. E Paulo começa a mostrar e dizer: não, a salvação não é por obras humanas. A gente sabe também aqui que há uma prisão, mas Paulo, apesar da prisão, diz: eu não estou preocupado com isso, porque eu não mais vivo, mas Cristo agora vive em mim. E com alegria e com brilho nos olhos, irmãos, ele fala da transformação. Coisa boa é quando eu e você, ou quando a gente encontra alguém que fala de Deus com brilho nos olhos, não é não? Quando você está, parece que o assunto não acaba. Você encontra alguém falando dos milagres, das bênçãos, de como Deus agiu, sabe? Você vai vendo aquilo ali. Coisa boa é quando você encontra alguém que você diz assim: rapaz, fulano, e agora está com a vida transformada. Coisa boa é quando alguém olha para você e diz: meu amigo, a transformação na vida dele, na vida dela, é muito grande. Rapaz, eu consigo ver Deus. E tem aquela expressão, né? Eu vejo Deus purinho, né, na vida de fulano. Rapaz, tudo que fulano fala é de Deus, né? A gente tem essa expressão tremenda de uma transformação. A transformação que esse homem está dizendo na vida dele não é uma transformação só de uma identidade, agora eu sou cristão. Não, mas é uma transformação espiritual. É uma transformação moral. É uma transformação em todas as áreas da sua vida. Esse homem diz que Deus deu a direção para ele, Deus começou a mostrar o caminho para ele, e agora ele consegue viver uma vida de mudança, de crescimento, de posição diante de Deus. Você consegue ver isso na sua vida? As pessoas conseguem ver isso na sua vida? Não é bom, né? Quando a gente vive e as pessoas olham e dizem assim: poxa, eu vejo Cristo na vida dele, eu vejo Cristo na vida dela. Segunda coisa tremenda nesse texto é que é o seguinte: quando eu e você, quando entregamos a nossa vida a Cristo, tem que haver uma profunda mudança interior. Pessoas que entregam a vida a Cristo e não mudam a sua vida interior, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo e todo mundo que está em minha volta só se espelhe pela minha maneira de viver, está errado. Elas têm que se expelir pelo pecado que cometem, mas não porque eu virei uma pessoa terrível. Porque aí eu mudei, eu virei um Saulo e não um Paulo. A gente precisa parar e pensar. Olha a declaração desse homem: já não vivo eu. Já não vivo eu. O que isso significa? Significa que quando eu aceito a Cristo, eu aceito por fé. Então, se eu aceito por fé e eu aceitei a Cristo, já não sou eu que me domino. Já não sou eu que guio meus passos.
Já não sou eu que domino e vivo aquilo que está no meu interior. O que está no meu interior, que vai ser vivido no exterior, é aquilo que Cristo tem para a minha vida e não a minha carne. Porque a nossa carne, ela é uma bênção. A nossa humanidade, ela é terrível. A gente quer aquilo que é bom aos nossos olhos. Nós somos individualistas. Nós somos arrogantes, prepotentes. Sabe, nós somos terríveis. Difíceis, às vezes, de se relacionar. O meu eu é complicado, irmão. O meu eu é complicado. É como eu vi num desenho animado, sabe, daqueles japonês, que tinha, Patrícia, um bonequinho tão bonitinho, tão fofinho, mas daqui a pouco se transformava, virava um monstro. A gente é assim. O nosso eu está quietinho até alguém pisar no pé. Está quietinho. Rapaz, fulano fez isso. Irmão, eu tenho um amigo crente que eu disse, rapaz, se esse homem aí não for para o céu, ninguém vai mais não. Porque calmo é ele, tranquilo, sereno, mas um dia ele disse, a minha velha natureza está gritando. Eu disse, rapaz, até ele tem velha natureza. Né? Às vezes é assim, irmãos. O nosso eu. Quando ele ocupa o centro da nossa vida, não há transformação. Existe área que a gente não quer transformar. Existe áreas que a gente não quer mostrar nem para Deus. Existem coisas que a gente guarda em 7 chaves. Existem coisas que a gente diz assim, não, isso aqui, agora não. Isso aqui eu não quero ser transformado. Isso aqui eu não quero ouvir a voz do Senhor. Isso aqui eu não quero mudança. Sei que preciso, mas eu não quero. Existem áreas da nossa vida que a prioridade não é deixar Deus trabalhar. Porque a gente até na igreja, né? A gente até no culto diz, eu quero ser transformado, Senhor. Mas quando ele diz, então deixa eu mexer nisso. Não, mas para ser transformado precisa mexer nisso, É. E aí a gente diz, ficou difícil. Porque a gente precisa isso. A gente aprendeu no ensino médio, embora hoje não tenha mais isso, mas a gente aprendeu que tinha prova. Para que serve a prova? Tem várias coisas que a gente pode dizer, né? Testar conhecimento. Mas a finalidade mesmo da prova é passar de ano. Aprovar. A prova não é para reprovar. A prova é para aprovar. Infelizmente, muitas vezes nós somos reprovados. Quando a gente é reprovado nessa situação aqui? Quando o eu está dominando. Quando somos dominados pelos sentimentos, guiados por eles. Quando a nossa vida é pautada nas nossas próprias prioridades. Quando a vontade de Deus já não é prioridade. Mas quando a vontade de Deus é prioridade, eu e você vai dizer como Paulo, já não vivo eu. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus. Ou seja, não é só uma transformação moral. Não é eu usava calça short curta e agora eu vou usar um vestido. Eu usava uma calça curta, agora vou usar uma maior. Não é, eu agora vou fazer um penteado diferente. Não, eu agora vou andar atacado até em cima. Não. Não é questão só moral.
Eu tinha tatuagem no meu corpo, eu vou tirar ela. Não por isso. Eu vi ainda agora há pouco um irmão falando sobre isso, porque ele botou no corpo, né? Fora Temer. Ele disse: eu vivi uma vida perdida. Agora eu não sei se eu faço uma por cima, ou se eu, né, tiro a tatuagem. Não sei se ele vai botar volta Temer, né? Porque antes era fora. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, e o testemunho dele é lindo. Uma transformação. A gente precisa parar e perceber que não é uma transformação só moral, irmãos. Não é transformação. O evangelho não veio para transformar só a nossa ética. Para a gente ficar comportadinho, amém, aleluia, e só falar palavras bonitinhas, não. É uma transformação da nossa existência, da nossa essência, onde o Espírito Santo entra. E quando ele entra, irmãos, é para abençoar. Eu acho que aqui não teve ninguém aqui que você viu aqui no quarto Becom, né? No quarto Becom. No quarto Becom tinha um cabo chamado Damasceno. Mora aqui próximo, meu amigo. Mas quando o soldado entrava no quartel, final de semana ele era escalado para ir para a faxina. E qual era a faxina? Limpar a capela com cabo Damasceno. Irmão, aquele homem amava aquela capela, eu acho que ainda ama hoje, de um jeito absurdo. Quando você ia para lá, você ia orando para não perder a sua digital. Porque você ia fazer uma faxina. Você limpava tudo, daqui a pouco ele passava o dedo. Se viesse uma poeira, Deus te abençoe. Você ia fazer tudo de novo. Você dizia: não tem nada aí. Mas ele ia passar o dedo em uma poeirinha que ele achasse. Você ia fazer de novo. Sabe, é exatamente assim. Existem áreas da nossa vida que a gente nem está vendo, mas precisa de transformação. E não é só uma questão de hábito. É uma questão de caráter. É uma questão de vida em Deus. É uma questão de ações e de decisões que eu preciso ter no Senhor. Eu preciso parar e perceber isso. Eu tenho que abdicar, deixar, lançar fora da minha vida algumas coisas. E isso é tirado pelo Espírito Santo e viver o que o Espírito Santo quer para mim. Ou seja, renunciar o meu ego, renunciar a minha carne. É difícil renunciar à carne. Eu lembro que no quartel, a gente ia correr, ó. Atleta tinha suas regalias, mas também tinha os seus treinos, né? E uma vez aí a gente foi fazer parte da seleção do exército de corrida, porque ia ter uma corrida com fuzil. Você correr com fuzil, ele tinha uma bandeira na frente. É complicado. Você correr com uma garrafinha na mão. Hein, Wellington? Trava todo o corpo. Não é recomendado. Imagina um fuzil. E você tinha que correr 1.100 metros com fuzil. E o comandante da gente, um dos caras mais vencedores do Brasil, hoje eu acho que ele é capitão, bandeira, ele tinha um lema quando a gente estava cansado, que ele dizia assim: treme carcaça véia, ó, tremerás muito mais quando souberes para onde eu te levo. Ele dizia para a gente assim: se você chegar, nariz não sangrar, não cair no chão por falta de oxigênio, para ir para o balão de oxigênio, você não deu o seu tudo. Olha que coisa. O que é que isso tem a ver aqui? Abnegar. Não pode ser meio termo. É um termo por completo. Renunciar o meu eu, a minha carne. Lucas 9:23 diz assim:
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é um dos textos duros da palavra de Deus. Porque isso implica deixar de viver os nossos próprios interesses. As nossas vontades estar submetidas à vontade de Deus. E não é fácil se submeter. Não é fácil, irmãos. Não é fácil nem dentro da igreja, imagina fora dela. Mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E é o que Deus espera de nós. Cada um tem um temperamento. Mas agora a gente tem que ser temperado, né? Se posso dizer assim, pelo temperamento de Deus. Agora a gente tem que viver o que Deus tem para nós, ou seja, morrer para o pecado. A gente tem que matar a nossa carne. E a força do desejo carnal é muito forte, porque o próprio Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, é maior do que eu, quem me livrará do corpo desta morte. Então a gente vai entendendo isso. Em Gálatas 5,17, Paulo diz assim, porque a carne faz um UFC contra o espírito, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se entre si, para que não façais o que quereis. Uma luta. Então eu e você estão em luta constante, todo dia, esmurrando a carne, todo dia, lutando contra os desejos, contra as tentações, que buscam nos dominar, nos escravizar. As pressões que a gente vive na sociedade, né? Hoje, o que tem de gente cedendo a pressões, vivendo o casamento igual está lá fora, vivendo a juventude igual está lá fora, vivendo a vida igual está lá fora, sofrendo as pressões. E eu acho assim, já percebeu que a gente está relativizando todas as coisas que são de Deus? Já percebeu que a gente olha para o mundo com um olhar agora relativista, porque a gente simplesmente está cedendo, às vezes, às pressões lá de fora? Eu gosto de uma expressão, por mais dura ou antiga que seja, mas é melhor ser quadrado. Sabe, às vezes a gente está sendo redondo demais. E a gente está sendo embolado por aí. É melhor, às vezes, a gente ainda ser quadrado nesse sentido. Irmãos, a gente não pode cair nessa armadilha da carne, das tentações dos desejos. Porque muita gente não é discipulado, ou não gosta de ser discipulado, ou não deixa ser discipulado pelo Espírito Santo, ou viver uma disciplina dentro da igreja. Por causa das tentações, falta disciplina espiritual. Perceba a guerra que é para você ler a Bíblia. Não, você não. A guerra que é para alguém ler a Bíblia, alguém que você conhece. Perceba como é difícil para alguém que você conhece orar, viver alguns princípios. É difícil ou não? Hã? Tem alguém aqui? Amém, é difícil. Pensei que era só difícil para mim. Não, é difícil, né? É difícil, irmãos. Falta o quê? Disciplina. A gente precisa começar a entender isso. A gente precisa fazer aquilo que Paulo nos ensinou na ceia, né? E todo primeiro mês, a igreja que ceia uma vez por mês, nesse sentido, faz. Examine-se, pois, a si mesmo. Coisa difícil é a gente examinar o que está no coração. Mas olhe para dentro de você e pergunte o que tem sido o centro da sua vida. Quem está lá dominando? É o Espírito Santo. É Ele que está lá no centro. Se não for, peça ajuda.
Espírito Santo, me ajude. Eu preciso que o Senhor esteja no centro. Ele vai dizer, eu vou. Quando você sair da cadeira, renuncie o seu eu. Como é que eu renuncio? Alimentando meu espírito. Eu preciso alimentar, eu preciso cultivar uma vida em Deus, em todos os aspectos do que Deus tem para mim. Porque a transformação, irmãos, ela é uma obra do Espírito Santo. É um processo chamado santificação, mas ele se inicia no novo nascimento. Ele se inicia quando eu digo, eu morri para o mundo, eu morri para o pecado, e agora eu quero esse processo em Deus. Quando eu só digo e não vivo, eu não morri. Eu preciso morrer todo dia. Todo dia. Para que Cristo vive em mim todo dia. Olha o que Filipenses, Paulo vai dizer, 1,6. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não é assim, né? É fiel para completá-la. Ele já começou, é fiel para completá-la em mim. Né? Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la ou aperfeiçoá-la. Ele é fiel e ele é justo. O problema é que nós estamos vivendo um momento crítico. E qual é o momento crítico que estamos vivendo? As pessoas estão buscando uma transformação só empírica. Uma transformação só emocional. Um sentimento de transformação, de buscar um conforto, algo confortável. Eu já decidi, mas não verdadeiramente quero uma transformação. Eu quero estar aqui. Eu quero estar no meio. Eu quero vivenciar aquilo, mas eu não quero uma transformação de vida. Paulo diz, não, não é assim. Eu já decidi, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente está querendo, irmãos, ao contrário. A gente está querendo uma adaptação. Sabe uma coisa? Brasileiro ele é especialista em adaptar. A gente adapta. Uma hora ou outra a gente está adaptando. No Brasil a gente chama de jeitinho brasileiro, não é assim? A gente dá uma adaptada, dá um jeitinho, pega isso aqui, conserta com aquilo, faz isso, daqui a pouco o Frankenstein está funcionando. A gente adaptou, a gente às vezes gosta disso. E a gente usa isso para a vida, porque nós pegamos os nossos planos e queremos adaptar. Ou seja, a gente quer adaptar Deus aos nossos planos. Não é Deus nos transformar, mas é Deus sendo adaptado a nós, a nossa vontade. Não é isso que Deus preparou para a gente. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer uma transformação completa. Paulo está dizendo, ei, Ele me transformou por completo. Então, olha para alguém aí e diz para ela, sua vida vai passar ou já está passando por uma transformação completa. Amém? Eu acho lindo. Paulo vem no seu cavalo. Não sei se apostando corrida com os demais, dizendo, vamos chegar rápido. Cada um com seu cavalo. Eu não sei aqui quem gosta de correr de cavalo, eu gosto muito. E quando jovem fazia uma besteira, uma doideira. A gente tinha besteira de pessoal do interior. A gente fazia corrida de cavalo. E tinha hora que a gente passava assim, ó, do lado do precipício. Um cavalo encostando no outro. Quem errasse caía com o cavalo e tudo. E a gente gostava. Eu não sei se Paulo está numa corrida dessa. Eu não sei se o cavalo de Paulo era um cavalo matreiro. Esses dias eu estava conversando com meu cunhado, Josias. O patrão dele comprou um cavalo de corrida, manga larga. Na verdade era uma égua alta, forte. Corria muito, porque ela corria no jockey. Aí eu disse assim, deixa eu montar. Ele disse, monta aí. Eu montei e saí com a égua.
E quando eu voltei na disparada, irmãos, ela correndo. Eu nunca tive uma sensação de correr num cavalo, corria tanto. O meu corria, mas aquela corria muito, eu empolgado. Quando eu fui chegando perto, ele avisou: cuidado. Ela tinha mania, do jeito que ela vinha correndo, ela dobrava para entrar para a cocheira, para comer. Você está rindo porque não foi você. Irmãos, eu me agarrei no pescoço da égua. Graças a Deus eu não caí e entrei com ela, com tudo. Terrível. Eu tinha uma égua que era assim, na hora da comida dela, soltou ela, suba não, que ela ia correr para a cocheira e passar você, cocheira baixinha. Eu não sei como é que foi essa corrida. Não sei que cavalo Paulo estava montado não, mas uma coisa eu sei. Ele viu uma luz, um clarão. Tum. E aquele clarão derrubou ele do cavalo. E ele ficou cego. Ele ficou... Mas aquela luz, na verdade, ela não veio para cegar Paulo. Ela não queria trazer uma cegueira só física. Não, a luz do Evangelho, quando entra na minha vida, na tua vida, não é para nos cegar fisicamente, mas é para nos apagar o passado. Porque a partir dali agora, vai surgir para mim e para você uma nova vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É aquilo que está lá em 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Então, começou agora um processo na vida daquele homem. O passado dele começou a ser apagado e nascer para ele um novo homem. E aí Deus incomodou um homem chamado Ananias. E disse: Ananias, vai lá. Vai orar por Paulo, porque esse homem é um vaso precioso. E quando Ananias orou, os olhos dele se abriu. Que olhos? Físicos, mas também espirituais. Ele começou a ver de um novo plano. Ele começou a ver agora de uma nova direção. Ele começou a ver agora numa nova perspectiva. É assim, quando você entregou a vida a Jesus, esses olhos espirituais abriram. Deus começou a abrir você, abrir teus olhos, te colocar numa direção, para uma missão, para aquilo que Ele quer fazer. Então eu e você agora, de olhos abertos, precisamos fazer isso. Muitas vezes nós não fazemos, por quê? Porque o nosso eu está dominando, porque a nossa vontade, porque a nossa agenda, as nossas preocupações, a gente tem que começar a tirar isso. E eu não estou dizendo que a gente vai deixar de viver, não. Mas o que eu estou dizendo é que a prioridade agora é Cristo no centro. Não mais vivo eu. Meus olhos foram abertos para uma nova realidade. A realidade é que o ponteiro do relógio está andando e andando rápido. E daqui a pouco a gente vai estar na Canaã celestial. Mas a gente precisa anunciar para que outras pessoas cheguem lá. E como eu anuncio, não é só falando, mas é vivendo. É estando transformado. Paulo está dizendo: eu me deixei ser dominado. O Espírito Santo me domina. Eu estou cheio do Espírito Santo. E esse homem se tornou apóstolo de Deus. Você está cheio do Espírito Santo. E agora Deus quer te tornar apóstolo, apóstola de Deus. Ou seja, enviados. Aqueles que vão dizer: olha para mim, vê a luz que brilha, vê o Evangelho. Olharam para eles e foram transformados. Seus rostos nunca mais foram confundidos, estavam brilhando. O brilho do Evangelho está na tua vida. E se está na tua vida, ele vai alcançar a tua história, vai alcançar tuas finanças, vai alcançar teu casamento, vai alcançar os teus amigos, vai alcançar as pessoas em tua volta. Por quê? Porque é Cristo que está dominando. É Deus que vai fazer. Ou já está fazendo. Amém? É o
o Evangelho. Só o Espírito Santo pode nos transformar. E quando é que Ele nos transforma? Quando a gente deixa Ele entrar. Porque a transformação é de dentro para fora. Quando é que a gente detecta isso na nossa vida? Quem está dominando o quê? Como é que você age quando é interpelado? Como é que você age quando está numa situação de conflito? Como é que você age no dia a dia? Vai mostrando o domínio. Vai mostrando se tem mais de mim ou mais de Deus. E é momento de que eu e você pare e peça a direção de Deus para nós. Amém? Fica de pé. Nós já estamos há 5 quartas, eu acho que você percebeu. Falando de mudança. Falando de transformação. A mudança que a gente precisa nesse texto, a transformação que a gente precisa, não é uma transformação de uma religião, não é uma transformação de uma igreja local, mas é uma transformação de dentro para fora, é transformar o nosso caráter, a nossa vida espiritual, transformar os nossos valores. Agora nós temos que viver pautado nos valores do reino. É Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Cristo vive em nós, irmãos, nós caminhamos na direção dos planos dele. Faz sentido o que a gente canta, faz sentido o que a gente prega, faz sentido o que a gente chora, faz sentido o que a gente encena, faz sentido tudo o que a gente faz. Porque agora é Cristo mostrando a direção para nós. Como é que eu vejo a direção? Deus manda o Ananias. Vai orar. As escamas caem. E agora eu percebo, agora eu consigo ver o que eu não via. Agora eu consigo ver as estratégias do inimigo. Agora eu consigo ver os laços que ele coloca. Agora eu consigo entender quando ele está tentando me conduzir. Porque os meus olhos se abriram para ver a glória de Deus. Paulo era um vaso precioso, você é também. Se você puder, feche teus olhos. Perceba. Esse homem era um vaso precioso, você também. Deus queria transformar vidas através dele. Deus também quer transformar a vida através de mim e de você. Agora, o que é interessante é que para libertar pessoas, para transformar vidas e nações, primeiro Deus tinha que transformar Paulo. Para transformar as pessoas da nossa casa, para transformar as pessoas do nosso bairro, para transformar as pessoas da nossa faculdade, do trabalho, da escola, do condomínio, da rua, do bairro onde nós moramos, primeiro Deus tem que trabalhar em nós. Porque Deus quer me fazer e quer te fazer cada dia um agente de transformação, mas primeiro eu e você tem que ser transformado. Então eu e você tem que estar aberto. Eu e você tem que estar sensível. Porque primeiro começa em mim, para depois ele me usar para outro. Primeiro ele transforma meu ser. Quando eu desejo ser transformado, Deus me leva a viver o seu novo tempo. E eu creio que há um novo tempo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então queira ser transformado. Queira ser transformada. Deixe o Espírito Santo de Deus transformar a sua história, mudar teu coração. Deixa Ele te dar a direção certa.
Deixa Ele mostrar onde Ele quer trabalhar com você. Deixa Ele trabalhar no seu ser. Porque Deus quer te usar para um novo tempo. Deus quer te usar para uma nova história. Deus quer que você lembre. Ele está dizendo: filho, filha, lembra. O que Paulo disse também se aplica a você. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em você. Cristo vive em você. Ele vive na sua vida. E se Ele vive, algo sobrenatural vai começar a acontecer. Vai ter uma mudança de Saulo para Paulo. Vai ter uma transformação daquele que perseguia para aquele que agora é perseguido por amor de Cristo. Daquele que renuncia a si mesmo para ser usado como um vaso precioso. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Deixa Ele transformar a tua história. Deixa Ele mudar teu coração. O desejo de Deus é transformar você. O desejo de Deus é mudar a tua vida e você ser um instrumento precioso. Este homem um dia foi perseguidor do Evangelho. Mas naquele dia ele teve um encontro. Ele teve um encontro com o Senhor. E depois que ele teve o encontro, ele disse: não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Ele quer arder cada dia no seu coração. Ele quer arder cada dia na tua história. Ele quer cada dia transformar a tua vida. Ele quer usar você. Deixa Ele usar. Deixa Ele governar. Deixa Ele dar a direção. Deixa Ele te usar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa Ele trabalhar na tua essência. Deixa Ele trabalhar na tua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, aqui eu estou nesta noite junto com meus irmãos. Estou aqui para te pedir. Assim como naquele dia o sobrenatural veio. Vem com teu sobrenatural sobre nós. Vem com a tua luz. Afugenta as trevas. Vê se há algum pensamento mau, tira. Meu Deus, que não o nosso eu, que não a nossa vontade esteja no centro, mas o Senhor seja o centro. O Senhor governe. Que o Senhor venha e manifeste do seu governo, da sua santidade, da sua plenitude sobre nós. Que cada dia nós possamos mortificar a nossa carne. Que cada dia nós possamos deixar o mundo, negar a nós mesmos, para que o Senhor assuma o controle, para que sejamos dominados, direcionados pela Tua presença. Nos ensina, Deus, cada dia mostrar o Teu Evangelho, como discípulos, como homens e mulheres que Te amam e Te servem. Que a nossa casa, que a nossa vida, seja um lugar onde as pessoas percebam a Tua glória. Que o Senhor nos ensine a cada instante
cada instante, Pai, a ouvir a Tua voz e obedecer, a viver os desígnios do Teu coração, porque o Senhor nos chama para uma tão grande salvação, para algo tão lindo e tão maravilhoso. Só temos que Te agradecer, obrigado, porque o Senhor não nos rejeitou. Obrigado porque o Senhor gastou tempo. Obrigado porque o Senhor se preocupa. Obrigado porque o Senhor tem um milagre do Teu sobrenatural para cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluia.